Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura da obra Saúde, um novo olhar, do Dr. Renato Bertati. Ok, então vamos recomeçar agora na página 72, no último parágrafo. Recordo que estes encontros são gravados e mais tarde disponibilizados no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje temos como orientador, como nosso guia, como alguém que nos vai de alguma forma ajudar também a trazer um olhar mais profundo sobre aquilo que vamos ler. Muito obrigada, René, pela sua disponibilidade e pela sua dádiva. Temos como leitora hoje a Helena Júlia. Obrigada, Helena, e passo para você, René. Obrigada. Obrigado, Manuela. Nós já vamos dar início à leitura, mas antes disso, eu gostaria de chamar o nosso colega, o Eurico Rodrigues. Fez uma postagem recentemente que eu acho interessante, já que estamos falando aí de dinâmicas familiares, doença. Então, passo a palavra para você, Eurico, a gente vai bater uma bola rapidinho, por favor. Abre um áudio aqui. Bom, nesse post eu falei um pouquinho, eu gosto de falar muito sobre relacionamentos familiares, né? Então, o que eu trouxe né, nessa fala, nesse post, é uma reflexão, eu sempre faço essas reflexões a partir das vivências que eu faço aqui, dos atendimentos, dos compartilhamentos que eu tenho com as pessoas que fazem curso comigo, e nele eu falo exatamente assim, que nem sempre essa comunicação dentro de um relacionamento, ela é tão fácil e tão direta igual a gente imagina que seja. E eu faço até uma comparação, né? Que muitas vezes aqui, o que nós estamos utilizando aqui hoje, para poder estar juntos aqui nesse movimento, a gente está utilizando aqui a internet, né? Então, esse sinal que sai daqui, ele vai lá para o satélite, vai lá para o servidor, viaja muitos e muitos quilômetros para chegar e retornar para a gente poder estar juntos aqui. E dentro de um relacionamento de casal, nem sempre essa linha reta é o melhor caminho. Às vezes a gente precisa buscar outros meios de comunicação, a gente precisa se comunicar com aquela pessoa que tem um relacionamento de outra forma, buscar formas que tornem essa comunicação dentro do casal um pouco mais fácil, que ela possa fluir melhor. Nem sempre, às vezes, aquela comunicação direta é o melhor caminho. Às vezes eu tenho que buscar, assim como na internet, eu tenho que buscar servidores que estejam funcionando melhor para a gente fazer essa comunicação. E às vezes nas estratégias de relacionamento de casal, eu preciso buscar estratégias diferentes, porque às vezes essas estratégias que eu trago para mim e que eu vejo que ali vai fluir muito fácil dentro do relacionamento, elas têm a ver com as dinâmicas dos nossos antepassados, da maneira com que meu pai e minha mãe se comunicavam, até mesmo entre si. Então, a gente precisa olhar que, às vezes, a gente precisa buscar novas formas de se comunicar dentro de uma relação de casal. Então, não sei se é exatamente isso que foi o post que você, mas eu imagino que se foi um post de ontem, acho que foi sobre isso que eu falei. Não, me chamou a atenção isso, Eurico, até porque a gente está falando dos níveis de consciência, né? Então, consciência pessoal, consciência familiar, consciência espiritual, ou então, né, no caso da consciência familiar, consciência sistêmica. E é muito comum quando a gente fala em terapia de casal, e quando a gente vê os casais à nossa frente, a gente vê A, né, falando claramente o ponto de vista dele, e B, falando claramente o ponto de vista dele. A questão é que A está tão inserido dentro do transe familiar dele,
E B está tão inserido no transe familiar dele que eu não percebo que, como A, eu estou falando alemão. E o Eurico, como B, está falando japonês. E a gente está sendo o mais claro possível. E o Eurico não entende. E aí ele fica me falando umas palavras que eu não consigo compreender, né? Então, realmente, vamos precisar de tradutores, vamos precisar de intérpretes, vamos precisar de contornos, porque, na verdade, estamos nos comunicando. A única questão é que, através de nosso transe familiar, dentro da nossa família, a gente sempre fala assim, né? E você não entende o que é isso? E, de repente, para o Eurico, quando eu faço assim, é agressivo. Ele fica incomodado, ele fica na defensiva e fala, não levanta a mão para mim, não aponta o dedo para mim. Eu não estou apontando o dedo, Eco, isto não é um dedo. E aí a briga acontece, né? São transes, né? E é muito interessante isso, né? Porque vira e mexe a gente vê isso nas sessões, nas terapêuticas. O desentendimento é comunicacional e ele tem a ver com uma consciência de pertencimento. Na minha família, nós nos entendemos muito bem assim. Eu gosto de você, Eurico, mas você podia se esforçar um pouco mais para me entender. E o Eurico, do lado dele, ele vai falar a mesma coisa. Gosto de você, Renê, mas você podia se esforçar mais para me entender. A gente está falando da mesma coisa, só que usando sinais, linguagens transes diferentes. E aí, de repente, vem a Manuela de Portugal e fala, mas, rapazes, vocês estão falando a mesma coisa. Veja, Eurico tá. Renê tá. De repente, a gente para. A partir do que a Manuela falou, até que tem razão. Então, às vezes, a gente precisa desse terceiro externo, né? Que vai fazer uma tradução, né? Isso muitas vezes vai acontecer, de repente, na escola, isso vai acontecer na comunidade religiosa, isso vai acontecer no nosso círculo de amigos, né? Principalmente se a gente tem uma pessoa que tem a capacidade de se retirar. Ou seja, ela consegue olhar para o campo do René e para o campo do Eurico de maneira retirada, sem julgamento, sem querer arrumar o Eurico ou arrumar o René, mas falando, olha, gente, pode ser que eu esteja errado, mas... E aí faz uma tradução. E Bert Hellinger fazia isso muito bem através da contação de histórias, né? Através das metáforas, né? E nas metáforas, eu saía do meu discurso familiar, o Eurico saía do discurso familiar dele e nós dois éramos convidados, de repente, a olhar para um discurso universal, simbólico universal. E aí, de repente, a gente começava a olhar para o mesmo lugar e falava, olha só, né? A sua chapeuzinho vermelho, Eurico, para mim é Rotköpfchen, e está tudo certo. É a mesma coisa, é só o nome que muda um pouco, fica mais complicado aqui ou ali, né? E isso também está por detrás da doença, né? E aí eu vou fazer uma referência à frase que o Eurico usou nesse post dele, é uma frase escrita recentemente por Sophie Hellinger, né? Quando ela fala de que no sistema familiar, né, nós nos unimos pelo pertencimento. Sim. E quando nós nos unimos pelo pertencimento, tudo que acontece com um influencia o outro, inclusive a doença. Então, Bert Hellinger, por exemplo, quando ele fala da psicose, ele fala a psicose não é uma questão individual, ela é uma questão sistêmica, ela é uma doença do sistema familiar, né? E aí a gente está falando de pertencimento e de exclusão, né? E muitas vezes na esquizofrenia a gente vai perceber exatamente isso. Este paciente, este cliente, ele acaba por ser excluído intrafamiliarmente.
representando uma dinâmica que já aconteceu dentro daquele sistema em outras épocas. Às vezes por tragédias, guerras, assassinatos intrafamiliares, né? Então, toda vez que a gente está falando de consciência, estamos falando desses níveis de pertencimento, de inclusão e de exclusão, e da nossa capacidade de tomar consciência, né, disso que me torna plenamente pertencente e daquilo que coloca em risco o meu pertencimento, né? E esse final de semana a gente teve um fenômeno aí social, né, de pertencimento, né? Ou você era assim ou você era assado. Não existia outra possibilidade, né? E a gente sabe que existe, mas às vezes as polarizações elas criam esse encrudecimento, né? Ou é assim ou é assim, né? E aí essas polaridades se atacam porque a exclusão ela é visível. Obrigado, Eurico. E é interessante, Render, a gente ter essa clareza, sabe? Tudo que afeta um membro, como você mesmo lembrou também, né? Tudo que afeta um membro do sistema, afeta o sistema como um todo. Porque a gente faz parte desse sistema. E nesse sistema, tudo está ali dentro de um determinado equilíbrio. Quando a gente mexe alguma coisa, né? Eu gosto de usar muito aquele exemplo do nosso próprio sistema solar. É como se a gente fosse lá e tirasse a Lua lá e altera todo aquele sistema, todo aquele equilíbrio que antes era perfeito, deixa de ser em diversos níveis, em diversas realidades, né? Deixa de ser tão perfeito assim, passa a não funcionar direito, né? É como se a gente fosse lá, mexesse alguma coisa num desses pequenos sistemas que nós temos dentro de nós mesmos, que são gigantescos, né? Sistema circulatório, sistema neurológico. A gente vai lá, mexe um pontinho ali, às vezes isso pode ocasionar que funcione melhor ou deixe até de funcionar. Então, a gente tem que perceber que somos parte de um sistema maior, né? E dentro da relação de casal, isso foi uma inspiração até de um atendimento que eu fiz aqui, dessa questão, desse nível de consciência em que cada um encontra. Porque a gente escuta aqui, né, sentado aqui, você escuta assim, mas parece que eu falo japonês com ela, ela não me entende, ela não consegue me entender. O que parece uma comunicação muito curta e direta, às vezes ela não está funcionando. Às vezes a gente precisa buscar, como você lembrou bem, as histórias que o Bert trazia, né? E que ele mesmo dizia que nem sempre todas as histórias, às vezes ele criava as histórias para exemplificar, para trazer um pouco de clareza. Às vezes a gente precisa buscar outras formas de comunicação, né? A gente precisa buscar outras formas que às vezes vai dar uma determinada volta, mas vai fluir de uma forma que aquela pessoa consiga entender aquela linguagem que eu estou falando, que de repente não é tão direta assim como eu gostaria que fosse, né? Se eu sair aqui na porta do lado de fora, der um grito pro meu vizinho, pode ser que ele esteja, assim como eu estou num grupo atendendo um cliente, e não vai funcionar para ele. Mas ele está aqui, a alguns metros de distância de mim. Será que talvez eu não tivesse que buscar outra forma de comunicar com ele, que seria mais funcional? Então, são aprendizados que a gente vai agregando aqui no dia a dia dos atendimentos, né? Sim, sim. O tom faz a música, né? E lembrando que nessa do tom faz a música, cada sistema familiar ele toca em bandas diferentes, né? Então a gente tem vários estilos de bandas tocando tons diferentes, né? E o que de repente agudo para mim é harmonioso para o outro, né? E de repente no começo no apaixonamento eu falava, não ligo para sons, né? Para mim eu gosto de todos, mas existe uma lealdade aí a certos tons, a certos ritmos que cedo ou tarde eles vão se manifestar, né? Seja como um transe, ou seja de forma inconsciente, ou seja de forma consciente, eu estou percebendo que isso que eu achava que eu não me importava, na verdade eu me importo. E aí as relações dão guinadas que podem ser transformações positivas, como podem ser fins.
Sim. E também trazem sua transformação aí. Genial. Mas muito obrigado pela colocação. Gratidão. E agora eu vou convidar, então, nossa colega, Helena Júlia, para fazer aí a continuidade da leitura da obra do nosso professor Renato Tati. Por favor, Helena. Antes de eu começar a ler, posso fazer um comentário sobre esse assunto? Eu estava me lembrando, né, dessa situação de casal, ou às vezes até não é casal, que às vezes você ouve uma palavra e a mente, ela nos sabota, né? Então, muitas vezes a gente tem alguma dor, que essa palavra foi um gatilho, e aí ou você não quer ouvir, né, ou você já fica irritada. E eu passei por uma experiência, né, várias, de que depois, quando eu comecei a ter consciência, que a pessoa agia exatamente como o meu pai. Então, aquelas coisas me irritavam no meu pai, e aí eu comecei a perceber que me irritava nessa pessoa também, entendeu? Então, às vezes tem isso também, é difícil. A gente, né, quando começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, começa a ter consciência, mas o outro não tem a mínima ideia, né? Então, por isso que esse terceiro, muitas vezes, é bem importante. E não só em relação a casal, porque, por exemplo, eu já vi situações, tipo, de uma palestra, a gente está assistindo uma palestra, e na hora que surge aquele assunto, que você percebe que é o ponto crucial da pessoa, eu vou no banheiro, sai, entendeu? Sai da sala. Mas você vê que o assunto começou e disparou algum gatilho que fez com que, olha, eu não estou preparado. Então, é o autoconhecimento mesmo, a gente tem que trabalhar, cada um trabalhar. O tempo todo a gente toma um pedala Robinho, né? A gente dá aquele, opa. Se não é com amigos, é de pessoas concorrentes, é de amados, é de familiares, né? Mas o tempo todo, né? A gente toma um pito, né? Às vezes a gente aprende a assobiar junto com o pito, outras vezes a gente fala, não gosto de tomar pito, não. Então, eu vou continuar. Na página 72, lá no final, último parágrafo. Observe como o tema do aborto é muito amplo. Fala não só da mulher que pratica o aborto e as consequências para o sistema e para ela própria, mas também dos efeitos para os irmãos. Tudo sob o ponto de vista sistêmico, porque o efeito é a exclusão. É a exclusão. Pessoas excluídas no sistema têm um profundo impacto nas próximas gerações, sejam crianças excluídas, sejam adultos ou jovens excluídos, sejam abortos. Exclusão é o termo. Se numa determinada geração ocorre uma exclusão, esse sofrimento despontará no campo sistêmico. Na consciência pessoal, a pessoa age segura de que está protegendo os bons valores da família. Porém, no campo sistêmico, o excluído tem o direito de pertencer e continua pertencendo. Portanto, esse sofrimento agora é vivido no campo sistêmico e muitas vezes se manifesta em nós, outra geração que fazemos parte no sistema, vindo à tona as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. O sofrimento dessas pessoas é vivido por nós, numa outra geração, só que não temos discernimento disso. Geralmente são as dores dessas pessoas excluídas, que foram desrespeitadas e injustiçadas, que tanto fizeram e nunca foram reconhecidas. Nós vivenciamos isso onde? No nosso corpo. Quando nós sentimos o que fazemos, geralmente, a mesma atitude que fez com que essa pessoa fosse excluída. Nós também queremos nos livrar. Nós também não aceitamos sentir isso. Nós queremos novamente excluir, rejeitar. E quanto mais rejeitamos, mais essas dores ganham força em nós. Até encontramos formas drásticas de nos livrarmos desses sintomas por um tempo. No entanto, tempos depois, eles retornarão de modo mais sério, mais grave, numa doença crônica. O que antes era só um sintoma, agora se transforma em doença. Consciência espiritual.
A consciência sistêmica é muito mais ampla e inclui aquilo e aqueles que a nossa consciência pessoal exclui, de modo assemelhado e, em última instância, a consciência sistêmica, por seu turno, exclui aqueles que não se ajustam a ela. Acima da consciência pessoal, há a consciência sistêmica, e para além desta, outra consciência maior, sobre a qual temos menos discernimento ainda. Bert Hellinger a chama de consciência do espírito. É uma consciência que não é orientada para o coletivo, mas voltada para a vida, em um aspecto totalmente amplo. É uma consciência que acolhe tudo o que a consciência sistêmica, mesmo sendo muito ampla, ainda exclui. Ela se dedica a tudo e a todos. Não é só voltada ao indivíduo, mas à vida e à natureza. É uma força que movimenta tudo. A boa e a má consciência espiritual. A consciência espiritual está de acordo com tudo, ou cria tudo, gera e coloca em movimento. Igualmente, na consciência do espírito existe a boa e a má consciência, e aqui nosso discernimento é ainda mais reduzido. A consciência espiritual é mais sutil, mais ampla, sendo difícil compreendê-la. Contudo, podemos perceber quando estamos alinhados ou desalinhados em relação a ela. Alinhados com a consciência do espírito. Pessoa alinhada com a consciência do espírito apresentam determinadas características, assim como aquelas que não estão alinhadas. Aquelas que estão alinhadas têm fé, confiam na vida, têm a capacidade de amar não só as pessoas, mas também a natureza. Aceitam a vida como ela é. São pessoas que vivem em troca com a vida, com a sua profissão, e fazem isso com amor, não por dinheiro. Têm leveza, exalam amorosidade e brilho, porque estão alinhadas a essa força criativa e criadora. Essas pessoas agem de forma natural, com amor, porque percebem que são levadas a desempenhar o que fazem. Sente-se de forma natural, leve e fluida ao realizar seu trabalho e viver o cotidiano. Notam que são reconhecidas, pois as pessoas querem obter os serviços que têm para oferecer. Uma pessoa alinhada à consciência do espírito não tem questionamento sobre a vida. Ela simplesmente vive e está satisfeita com isso. É uma pessoa serena, não briga, não entra em conflitos. Possui uma capacidade de dizer sim. Ela possui força, tem brilho e faz uma diferença no meio onde vive. As pessoas olham para ela e veem que ali existe alguém centrado, cheio de força. É alguém especial, portador de autoridade. Desalinhados... Só um instantinho, né, Helena? Tá. Um instantinho. Lendo essa passagem especificamente, me vem muito à tona a leitura de Bert Hellinger, que está no livro Um Lugar para os Excluídos, os 5 círculos do amor. Né? E aqui ele está falando do 5º círculo. Outra pessoa que fala dessa força, dessa serenidade, é Juan Garriga, no seu último livro, Sim à Vida, onde ele fala do poder do assentimento. Então, ele começa a diferenciar entre aceitar, concordar, assentir. Né? E é interessante a gente perceber como cada uma dessas palavras, né, como cada um desses termos, ele toca pontos diferentes. Né? Então, alinhar-se a uma consciência do espírito seria aquilo que Hellinger fala em um dos seus primeiros livros, reconhecer aquilo que se mostra tal como é. Né? Então, esse é um alinhamento com o espírito, com os movimentos do espírito.
E, logicamente, que aqui talvez alguém que faça bastante ruído seja o nosso ego, né? O nosso ego, ele, por estar inflado, por estar orgulhoso, ou por querer controlar certas situações, se impõe e fala, não, mas não dá para falar assim para uma coisa assim, gente. Não, eu fico indignado, é o cúmulo, né? Então, existe um movimento aí, né, do eu, que vai fazer julgamentos, que vai tentar conduzir para um outro lugar, que talvez para o ego seja mais confortável, seja mais fácil, né? E aqui eu falo a palavra fácil com muitas aspas, né? Porque o que é fácil? Wilhelm Reich, que desenvolveu toda a parte, né, de terapias corporais, pelo menos dentro da psicanálise, ele falava que o ser humano era prisioneiro de seu próprio corpo, né? À medida que criava couraças, né, que criava traumas corporais que lhe impediam o movimento, lhe impediam a liberdade, né? Tudo em prol de controle, tudo em prol de observância, né, vigilância, né, do tipo, eu não posso deixar isso acontecer comigo. E conforme a Helena Júlia ia lendo isso, eu ia lembrando também daquele ditado, daquela poesia de Osho, que fala do rio que vai até o mar. E, logicamente, eu não consigo colocar as palavras de Osho, mas, assim, resumidamente, o rio tem medo de ir para o mar. Ele olha para aquela imensidão e ele fala, meu Deus, isso é gigante, é muito, muito, infinitamente maior que eu, e eu vou me perder lá dentro, não vou conseguir me encontrar. E mesmo assim ele não consegue voltar para trás, né? Ele tem que seguir em frente. E à medida que ele vai entrando no mar, ele vai relaxando, ele vai serenando, e não existe mais rio, só existe mar, né? Então, talvez essa seja uma poesia que fale dessa consciência sistêmica, desse alinhamento com a consciência do espírito, com esse grande mistério. Então, são algumas coisas que surgiram aí da leitura da Helena Júlia. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma contribuição na leitura até aqui? Helena, contigo, pode continuar. Desalinhados com a consciência do espírito. Quem está desalinhado com a consciência do espírito, ao contrário, sente-se perdido. São pessoas que estão o tempo todo questionando o sentido da vida. São pessoas que passam a maior parte do tempo indignadas, revoltadas com o que acontece entre as pessoas, com as tragédias e as guerras. Só acreditam nelas mesmas. Elas não acreditam na existência de algo maior. Têm uma grande dificuldade de acreditar no amor e não têm fé. Acreditam que tudo o que acontece é porque elas querem, decidem e tudo está nas suas mãos. Ao mesmo tempo, sentem-se responsáveis por tudo. Acreditam firmemente na frase: tudo depende de mim. Geralmente são as pessoas ansiosas, nervosas, briguentas e vivenciam uma profunda desconexão com essa consciência do espírito. Também são pessoas adoecidas e com falta de energia. Por exemplo, muitas doenças acontecem porque a pessoa acometida tem um potencial, uma missão, uma função a desenvolver. Ao seu redor, há outras pessoas que precisam dessa habilidade que ela tem a oferecer. Às vezes, por fazer o que faz de forma tão simples e natural, por ter tanta habilidade para isso, essa pessoa olha para o seu talento e o menospreza, o considera uma bobagem. Assim, acaba por não oferecer isso tudo que ela tem de bom para o mundo. Não oferece seu talento porque ela ou a família o desprezam. Talvez considere insuficiente ou algo menor
e, desse modo, despreza sua missão espiritual. Nas consultas que realizo no consultório, essa é uma situação frequente. Essa atitude traz perturbação e desconforto à pessoa, porque ela retira dela o sentido da vida. Faz o indivíduo não se sentir na roda da vida, na dinâmica de troca com a sociedade, impedindo-o de alcançar o sentimento de realização, de que aquilo que faz tem importância. É necessário e outras pessoas precisam também. Muitas vezes, essas pessoas desvalorizam todas as suas habilidades, como se não servissem para nada, uma vez que delas dispõem tão facilmente. Por exemplo, existe uma construção de pensamento deste tipo. Ah, isso é muito pouco. Se fosse médico, advogado, engenheiro, poderia ter uma boa profissão, mas cozinhar ou saber manter uma boa organização do lar, ou entender profundamente sobre a limpeza, é uma bobagem. Para quê? Ninguém precisa disso. Todo mundo sabe cuidar da casa e cozinhar. Dessa forma, a pessoa não só se exclui, mas ainda se desalinha, desvaloriza e nega sua missão espiritual. Claro que essa atitude tem efeito negativo para essas pessoas. Por isso, a importância de todos, sem exceção, saberem que têm uma missão espiritual. Ela está ligada à troca e ao trabalho, e não a executar algo por dinheiro, mas sim a empenhar por amor, de modo que possamos exclamar: amamos fazer o que fazemos, amamos nosso talento natural, amamos nosso dom. Em vez de sentir como um trabalho, a pessoa sente a sua missão espiritual em movimento. Ela faz algo que propicia amor e lhe dá prazer, ali envolvida em sua habilidade. A pessoa se esquece do tempo. Os outros a observam e dizem: uau, como você pode fazer isso? Como você consegue? E não existe dúvida de que muitos precisam do trabalho, da habilidade e do talento que ela oferece. Todos nós, sem exceção, temos o talento, o dom, o propósito. Níveis de Helena. Tá. Bem nesse final, né? Uau! Como você pode fazer isso? Como você consegue? E não existe dúvida de que muitos precisam do trabalho, da habilidade, do talento que ela oferece. Todos nós, sem exceção, temos o talento, o dom, o propósito. Talvez hajam alguns aqui que estejam na sala ou que vão nos ouvir e digam: todos, menos eu. E é interessante observar que isso é uma das coisas que a gente trabalha nos treinamentos, né, de constelações familiares, já que a gente está olhando para lugares, já que a gente está olhando para a força dentro do sistema, e o único lugar onde a gente tem força é no nosso lugar. Conforme a gente vai chegando nisso, a gente vai se transformando, a gente vai se autoconhecendo, autodesenvolvendo e autorresponsabilizando. Logicamente que para isso também eu preciso, às vezes, me desidentificar de certos traços, certos comportamentos, certas crenças limitantes que me foram ensinadas como certas, né? Então, a gente fala, às vezes, na psicologia, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. É aos olhos do dono que o gado engorda, né? E muitos desses ditados têm força. A gente não está falando que não. Mas eles têm um contraponto. Ou seja, se a Helena acreditar que só aos olhos dela o negócio dela vai prosperar, ela nunca vai confiar num gerente. Ela nunca vai confiar num sócio. Ela sempre vai ter que ser a primeira a chegar na empresa e a última a sair, para fazer tudo direitinho. Porque se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo.
E aí, muitas vezes você atua com exclusões, com segregações, né? Sendo que o seu trabalho, né? E aqui a gente está vendo, de repente, a Helena como uma empresária, está movimentando muitas pessoas. Não só os clientes externos, como os clientes internos, né? Os funcionários dela, né? A comunidade no qual ela tem uma empresa. E essa empresa ela pode ser desde uma loja de luxo que faz roupas, uma loja de coxinha, ou uma barraquinha, e aqui é muito interessante, aqui perto da Vila Mariana, você chega perto do metrô, né, do Paraíso, ou da Vila Mariana, lá pelas 6 da manhã, sempre tem uma moça que põe uma mesinha, e ela tem uns 5 bules de café e bolinho, que ela faz em casa. Tá assim de gente, né? Entrando e saindo do metrô, comprando bolinho e tomando café. Com certeza, essa moça, né, com o seu cafezinho, que ela deve ter coado lá às 4 da manhã, às 3 da manhã, né? E o bolinho que ela fez de madrugada, faz uma diferença na vida daquelas pessoas que passam e compram. Então, ela está girando, sim, a economia, ela está fazendo a diferença, apesar de repente, para alguns parecer pouco, né? Mas tem um propósito. E Hellinger deixa bem claro, do individual nós vamos ao coletivo, né? Então, as constelações familiares elas estão a serviço de um todo maior. Meu professor, Peter Spelter, sempre disse, se quer ficar rico com constelação familiar, não faça. Você acha que você vai ganhar dinheiro trabalhando com constelação familiar? Não trabalhe. Eu falava da constelação como um serviço. E o Hellinger falava disso. A constelação está a serviço, né? Lógico que nós vamos girar economia, nós vamos girar financeiramente, mas o propósito é algo bem maior por detrás dessa postura. Carla, por favor, pode abrir seu áudio. Queria fazer um comentário sobre essa última, né, frase aqui que ele fala, né? Todos nós, sem exceção, temos o talento, o dom e o propósito, né? Esses dias eu estava lendo um livro falava de sombra e falava assim que os maiores dons e talentos estão escondidos na nossa sombra. E geralmente aonde a gente esconde os nossos dons e talentos é ali na infância, geralmente, muitas vezes, com os nossos próprios pais, né? Que acabam, por algum motivo, nos recriminando ou fazendo alguma atitude em que a gente pega, às vezes, um dom e um talento que a gente tem e acaba acreditando que aquilo não é bom, né? Não é um dom, não é um talento. E daí, depois, quando a gente cresce, a gente vai estudar constelação, a gente entende que a gente tem que ir lá e resgatar os nossos pais. Para a gente poder descobrir o talento que eles ajudaram a gente a esconder. Então, assim, é tão dúbio, né? Não sei nem a palavra que usa para falar isso. Assim, me veio isso na hora que eu estava lendo, né? É porque eu estou num trabalho muito forte com dons e talentos para resgatar os meus, e essa frase foi muito impactante para mim, de olhar isso, de que aonde se esconde, aonde vai estar a solução também. Perfeito, perfeito. Você fez uma colocação muito importante, né? E na psicanálise a gente sabe que a criança é uma esponja, né? Na verdade, ela é um megafone, né? Ela consegue absorver dos pais aquilo que eles esconderam muito bem deles, e ela literalmente ela abre para o mundo, ela evidencia, né? Sabe aquele conto do rei? Olha, o rei está nu. A criança ela faz isso o tempo todo, ela denuncia, né? Dentro da ingenuidade, dentro da espontaneidade, ele é natural, né?
E, logicamente, isso, de repente, vai ser colocado dentro de uma métrica, né? Então, isso que a gente fala de transe familiar é uma métrica, né? Então, coloca as mãos em cima da mesa quando você for comer, quando um adulto está falando, você não deve falar. Meu pai dizia, e assim, isso eu lembro quando eu era pequeno, tá? Isso não é uma realidade hoje, mas assim, quando os adultos falam, cachorros e crianças calam, né? É bem claro a mensagem, né? E, né, crianças e cachorros não ladram, né, quando os adultos falam. E, logicamente, isso vai criando em nós, em nossa consciência infantil, noções de certo e errado, de isso pode, isso não pode, e de pertencimento, né? Então, se eu não seguir isso, eu vou ser mal. Eu perco, talvez, meu lugar de pertencimento, né? Então, para a criança é bem claro, se eu fizer isso, eu não posso mais estar aqui, né? A criança ela é bem concreta na leitura desse campo, né? E ela precisa também de um tradutor, de repente de uma mãe e de um pai para falar, filho, filha, não é assim, né? Calma, né? Você está exagerando. Então, eu vou lembrar uma vinheta aqui de um cliente meu que, aos 10 anos, ele fumou um cigarro e ele ficou durante 2 semanas assim, em crise em casa, até que uma tia chegou para ele e falou, não, o que está acontecendo? Você está acabrunhado aí no canto, chorando? O que houve? E aí ele chorou para a tia e falou, eu fumei um cigarro, eu vou morrer de câncer. E a tia começou a gargalhar, né? Falando, pelo amor de Deus, não é assim. Mas, logicamente, ele, na noção infantil dele, e talvez ouvindo, né, o que os pais falavam, não, se você fumar um cigarro, vai acontecer isso, tal. Quer dizer, os monstros habitam a consciência da criança, né? Eles existem, né, para a criança. Só que para a criança é bem claro, os monstros estão dentro de casa, né? Literalmente, eles estão embaixo da cama, eles estão dentro do armário, porque as crianças sabem que os monstros habitam a família, né? E aqui é importante a gente fazer uma separação entre a linguagem da criança e a linguagem do adulto, né? Óbvio que o papai e a mamãe não são malvados, mas, às vezes, eles são vistos como bruxos e bruxas, como monstros e monstros, né? E a criança vai desenvolvendo, então, uma retidão aí. Isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou fazer. E essa retidão, a gente chama depois em psicologia de uma identificação, né? Então, a gente se identifica com gestos, com falas e com crenças, né? Ah, meu pai sempre disse que, minha mãe sempre falou que. E a gente usa isso como uma régua moral, né? E muitas vezes eu corrijo o meu marido, a minha esposa, depois meu filho, com essa mesma régua moral, né? E eu vou ter que fazer um trabalho posterior como adulto. E aí você mencionou, né? Vou fazer constelação, vou fazer análise, vou fazer psicoterapia para falar, ok, eu vou fazer diferente e mesmo assim eu vou continuar sendo uma pessoa, um membro dessa família, né? Quer dizer, eu percebo que isso não é tão sério assim. Fumar um cigarro não vai me matar de câncer, né? Ou é aquela coisa, se eu mexer no meu pipi, ele não vai cair, né? E parece brincadeira, mas o Freud falava isso. Quantas crianças não desenvolveram traumas em suas relações afetivas posteriores e sexuais porque elas acreditaram, né, que se elas mexessem lá, podia cair, né? Aí você fala, mas que ingenuidade. Não, nós éramos ingênuos, né? Nós éramos puros. E a palavra do adulto é lei. Para a criança, a palavra do adulto é lei. Quanto mais ela confia no adulto, mais lei é. E aí, Carla, o Renê, adultos, vão lá revisitar os cômodos da infância, né? Pegar aqueles álbuns antigos, começar a olhar e falar, nossa, olha só, esse aqui era o meu personagem favorito, né? O Capitão Gancho. Né? Por que eu gostava do Capitão Gancho? Por que eu gostava do crocodilo que fazia tic-tac porque mordeu a mão do Capitão Gancho? Por que eu gostava do Peter Pan? Né? E aí eu vou vendo cenários onde papai e mamãe entram em personagens
dos contos de fada, dos filmes, e se revezam como monstros, como heróis. Só que, quando eu, adulto, leio isso, eu consigo me colocar, então, no lugar de monstro, pirata, bruxa, bruxo, herói, heroína, príncipe, princesa. E aí eu percebo que eu transacionei papéis. Né? Então, o Hellinger traz isso muito da análise transacional. Quer dizer, muitos nos habitam, inclusive muitas crianças, né? Como você disse, que estão lá atrás, presas num tira a mão daí, não faz isso. Quem que você pensa que você é? E isso, de repente, até hoje me impacta. Um tom de voz que, de repente, meu chefe usa, né? meu líder usa, aquilo me leva para um transe antigo. Né? Me identifica com meu padrasto, meu sogro, minha mãe, minha sogra. E aí eu preciso aprender a desidentificar, descolar, né? E fluir entre estes papéis. Então, a constelação familiar, ela convida ao movimento, ou, como diz Juan Garriga, nos convida a bailar. Né? Bailar com esses vários papéis que me habitam. Né? E permitir que eu possa bailar também com os papéis que habitam o meu parceiro, a minha parceira. Podendo transacionar com eles novos aprendizados, novas formas de ver o mundo. Né? E poder, de repente, mesmo eu achando que a comida mexicana é muito apimentada, porque minha mãe sempre falou isso, de repente experimentar e descobrir que eu nem acho pimenta tão apimentado assim. Né? Mas eu repetia tanto isso da mamãe ou do papai, que parecia uma verdade inquestionável. E, de repente, eu vou me relacionar justamente com um parceiro, uma parceira mexicano, que vai colocar um paradigma naquilo que eu tenho como lei. Né? Então, o que você colocou é o paradigma, é o paradoxo. Né? Isso é muito comum na fase adulta, quer dizer, na adolescência. Né? Na adolescência e fase adulta, eu começo a olhar para o meu mundo infantil, eu falo, caramba, mentiram para mim. Não é que mentiram, né? Falaram, aqui em casa, a gente faz assim. Fora de casa, é de outro jeito. E, sim, papai e mamãe fizeram isso na melhor das intenções. A intenção do sistema familiar. E é por isso que Bert Hellinger fala que o facilitador, quando ele entra no sistema, ele entra sem intenção. Porque se eu entrar com intenção no seu sistema, qual vai ser a intenção? Do meu sistema. Então, eu vou tentar arrumar o sistema da Carla a partir da minha visão de mundo. Né? E dentro da minha visão de mundo, eu estou certo, você está errado. Né? E aí vai ser muito difícil o diálogo. Vai ser muito difícil a dança. Né? Eu gosto dessa metáfora do Juan Garriga, né, de bailar junto, porque muitas vezes no relacionamento de casal é aquela coisa, eu estou no punk rock e você está no forró. Vai ser complicado. Né? Mas a gente quer muito que dê certo. Talvez os dois tenham que escolher um terceiro desconhecido para os dois, como, por exemplo, sertanejo, samba, onde a gente vai se encontrar. Porque o punk rock para você não vai, o forró para mim muito menos. Então vamos eleger outra forma. Né? E o tempo todo a gente está fazendo isso. Né? Então, enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver transacionando com as pessoas, a gente vai estar trocando de papéis, a gente vai estar aprendendo mundos completamente diferentes. Né? E as pessoas vão fazer questão de muitas vezes dizer, então, eu não te entendi. Isso não faz sentido algum. Né? E quanto mais eu me esforço para tentar explicar, mais eu me embanano, mais eu tropeço nas minhas próprias regras rígidas. Até que, de repente, eu abro mão e falo, bom, vai do jeito que vai. E às vezes vai mesmo. Outras vezes não vai mais. Mas, Carla, tudo bem? Podemos seguir para Helena, Júlia, ou você gostaria de colocar mais alguma coisa? Ok. Obrigado pela sua colocação. Helena, por favor.
falando aqui dos talentos, e aí eu me lembrei também que você comentou um pouco antes sobre estar no seu lugar, que a gente tem força. Mês passado eu tive aula com a Janaína, acho que é Janaína Vieira, e ela fez um exercício com a turma de separar os irmãos mais velhos, do meio e os mais novos, né? E aí ela ficou discorrendo, falando sobre a questão da personalidade, de um modo geral, não vou lembrar, tá? Vou resumir, que o modo geral, o irmão mais velho, né? Ele tem característica de ser um bom líder, o irmão do meio, a parte de comunicação. E ela foi falando e foi caindo várias fichas que eu não tinha me dado conta, porque quando eu conheci a constelação, eu fui para a constelação e descobri que eu não estava no meu lugar. E foram muitos anos assim. E eu trabalhava com função de liderança. E era um negócio que para mim pesava demais, porque me incomodava a forma como era. E agora, né, com a consciência, constelação, a gente vai criando consciência. Então, hoje me convidam para sair do meu lugar, eu bato o pé e falo, não, daqui eu não saio. E aí, assim, eu fui descobrindo talentos, que inclusive o da comunicação. Por isso que no início do grupo eu falava assim, não, eu estou praticando ler, porque eu sempre fui aquela pessoa que, quando era um grupo, eu estava lá no fundão, mas não no fundão da bagunça, mas era para me esconder, porque eu ficava escondida, porque eu não queria falar, né? E são coisas que eu estou descobrindo agora, não só isso da comunicação, como outras, né? E no dia da aula que ela começou a discorrer isso, que caiu minha ficha. Eu falei assim, gente, por isso que eu não me via, né? A forma como que as empresas hoje, pelo menos na época eu trabalhava, exigia de um líder, para mim aquilo era muito pesado. E eu achei um exercício interessante, essa questão do lugar, que até o que você falou aqui, né? Quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. Então, acho que é um exercício também até para a gente fazer, que às vezes coisas que a gente não está percebendo, que a gente está aprendendo, só por estar indo para o nosso lugar. E era isso, eu lembrei agora, lendo isso. E, inclusive, você traz uma coisa à tona, né, Helena? Eu acredito que a gente chegou a abordar isso em algum momento, mas sempre é rico a gente trazer de volta, né? O termo constelação familiar, né, Familienstellen, Familienaufstellung, né? Ele está na obra psicoterapêutica. E uma das pessoas que usa esse termo, além de Carl Gustav Jung, é Alfred Adler. Alfred Adler era um psicanalista, né, que depois de romper com Sigmund Freud, ele foi para os Estados Unidos e ele fez todo um estudo sobre o lugar do irmão na família e como isso afeta a personalidade destes membros. Então, você tem Adler falando disso, e aí você tem, em Palo Alto, nos Estados Unidos, Ivan Bosnamei-Nagy, falando também, né, da terapia sistêmica familiar, lealdades sistêmicas e, novamente, hierarquia. Em que momento eu venho? Em que lugar eu venho? Né? Quer dizer, eu sou primogênito de um pai caçula, casado com uma mãe caçula? A Renê, isso faz sentido? Se você olha no genograma, faz sentido. Né? E sim, quando as empresas começaram a observar isso, principalmente hoje que a gente tem startups, que a gente tem organizações não governamentais, que a gente tem estatais, que a gente tem corporações, muitas vezes lideranças a partir de um caçula, lideranças a partir de um mediador, um irmão do meio, ou lideranças a partir de um primogênito, o herdeiro, o escolhido, fazem a diferença naquele lugar, naquele contexto, naquele momento cultural, né? Então, sim, as empresas estão estudando isso, né? O pensamento sistêmico ele está forte dentro das empresas, né? A gente tem todo um movimento, sim, dentro das constelações familiares, mas também, né, que veio aí da teoria geral dos sistemas, né, de Ludwig van Bettalanffy, de Luhmann, né, dentro do direito, né, falando dos sistemas e do lugar que você tem dentro dos sistemas. Então, é muito importante, sim, para um facilitador em constelações familiares,
ter conhecimento da teoria geral dos sistemas ou aplicar o pensamento sistêmico. Porque aí uma coisa óbvia, e é óbvia com aspas bem grandes, tá? Porque eu estou no meu trânsito, para mim as coisas não são óbvias, né? Mas uma coisa óbvia como eu ser um primogênito e você ser a caçula, de repente vai dar brigas no relacionamento de casal, sim. Porque eu, de repente, vou te colocar no teu lugar de caçula. E você vai lembrar que você odiava que teu irmão mais velho fizesse isso, né? E aí você vai brigar com teu marido, com tua esposa, como você brigava com teu irmão e tua irmã, né? Ou seja, esses papéis, né? E a pergunta da Carla está aí também, voltam à tona de novo. Eles são revividos, né? Então esses lugares, eles não deixam de existir, né? Então, sim, eu sou filho único, eu sou primogênito, segundogênito, terceirogênito. Houveram abortos antes de mim, houveram abortos depois de mim, natimortos. Como meus pais lidaram com isso no seio familiar? Isso foi dito? Isso não foi dito? Isso faz toda a diferença, né? E a Helena, assim como outros, estavam aqui quando a gente leu Arte da Felicidade, de Sophie Hellinger, e a Sophie Hellinger fala longamente sobre o impacto, né, dos abortos para a mulher, para o marido, o pai, para o sistema estendido, né, como isso vai afetar os que vêm depois ou os que vieram antes, né? No sentido de, ok, esse lugar é nomeado, ele é reconhecido ou ele é calado, segregado, excluído, silenciado, né? E o que a gente vê nos sistemas familiares é que onde existe silêncio e exclusão, algo vai gritar, né? Que é a frase aí do Renato Bertatti, né? Eu não sei, ele fala num ponto, e aí eu trago essa frase do Freud, né? As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde, né? Então, doenças, muitas vezes, representam afetos que a gente não sabia lidar com eles. Na época, faltava, de repente, maturidade, faltava crescimento, desenvolvimento, percepção. O sistema familiar, de repente, não tinha como incluir aquilo, né? Então, novamente, qual que era o contexto da época, né? Então, a minha família ela estava vivendo abundância, estava vivendo escassez, estava em guerra, estava sendo perseguida. Tudo isso influencia em quem é René, quem é Helena agora e quem foi, né? Então, vocês acredito que acompanharam aí a live do professor Renato Bertatti, entrevistando a roteirista, né, daquela série Uma Nova Mulher, do Netflix, né, a Nuran. E a Nuran ela usa como base também teórica um livro de um facilitador canadense, que é o Mark Woolley, né? E o Mark Woolley ele estuda exatamente constelações familiares e epigenética, né? E o livro dele Isso Não Começou com Você, né? Ou seja, quantas coisas, na verdade, eu não estou carregando por alguém aqui agora, né? De repente, nesse grupo de estudos com vocês, né? De repente, um talento está vindo à tona e esse talento já foi representado por alguém do meu sistema. E, de repente, o fato da Helena Júlia, ela deu um bom exemplo, entrar nos grupos e permanecer, de repente, no mesmo lugar, eu não vou falar nada, não vou perguntar nada, quem sabe ela não está carregando alguém que sempre falava, não, eu não posso, não, eu não tenho o direito de fala por causa da minha etnia, por causa da minha religião, por causa da minha orientação sexual. Quer dizer, esses são temas antigos,
né? Inclusão e exclusão. E nós temos muitas tribos, né? E o Bert Hellinger, quando ele fala das ordens do amor, no primeiro livro, ele deixa bem claro que a família é um clã. Ele não fala grupo, fala clã. E dentro desse clã, pertencimento é vida ou morte. Ele está falando intrafamiliarmente. Eu vou fazer de tudo para pertencer. De tudo para ganhar a aprovação dos membros da família. Sim, você faz parte. E quando eu sou pequeno, quando eu sou ingênuo, esse tudo é tudo mesmo. Então eu posso sim adoecer pelo sistema. Eu posso sim causar um grande mal a outro sistema familiar, defendendo o meu sistema. E aí vale a pena o filme, acredito que a gente já falou aqui, aquele filme brasileiro, Abril Despedaçado. Né? O que eu sou capaz de fazer para defender o meu clã? Né? E quais as consequências disso intrafamiliarmente, e aí a gente entra na consciência espiritual, coletivamente. Como aquilo vai movimentar a cultura, a comunidade, o ecossistema. Né? Lembrando que a teoria geral de sistemas de Bertalanffy e a terapia sistêmica familiar, né, que surge aí nos Estados Unidos, trabalham muito com o conceito de ecologia, né? Ou seja, o estudo das relações entre seres humanos e não humanos, entre seres vivos e não vivos. Né? Quer dizer, como tudo se interrelaciona e interdepende, né? Gerando relações de valor, gerando relações de melhor, pior, baixo, cima, do lado do outro. Então, sim, é complexo, né? E quando o Hellinger fala o essencial é simples, ele está falando desse alinhamento com a consciência espiritual, né? Eu imagino que vocês já conseguiram isso. Eu ainda estou engateando nesse alinhamento com a consciência espiritual, principalmente quando eu estou dirigindo em São Paulo. É difícil alinhar com a consciência espiritual. Né? Piadas à parte. Né? Logicamente, a gente está treinando aí a postura, a gente está meditando, exercitando aí, alcançar isso. Espera aí que eu vi que o Celso fez um comentário aqui. Ah, perfeito, Celso, perfeito. Eu tenho esse livro, Irmãos e Irmãs, de Karl König. Né? Esse é um livro da antroposofia, maravilhoso, pequenininho, né? Delicioso de ler. Você lê numa deitada, assim, você lê ele. E ele acaba fazendo muitas referências a profissionais, inclusive ele fala do Alfred Adler, né? Que estudam essas relações entre irmãos. Né? É um livro vale a pena realmente vocês procurarem aí. Né? Eu acho que não cabe para a gente fazer um estudo desse livro, porque ele realmente é muito pequenininho. Mas profundo. Opa, Eurico está mostrando para nós aí o livro. Né? Então, vale a pena vocês seguirem essa dica aí do Celso. Gente, se ninguém tiver uma dúvida, uma colocação, eu vou agradecer aí a leitura da Helena e as colocações de vocês e vou passar a palavra aí para a Manuela, né, para ela dar o fechamento ao grupo. Renê, eu não vejo nenhuma mãozinha levantada. Suponho que não hajam mais dúvidas ou perguntas. Muito obrigada pela sua condução, pela sua entrega. É sempre excelente estar aqui e ouvir as suas explicações, todas estas referências que você traz. Eu às vezes aponto aqui para ir mais tarde procurar expandir um bocadinho este conhecimento. Muito obrigada, Renê, em meu nome e se calhar em nome de todos. Obrigada, Helena Júlia, pela sua leitura também.
e obrigada pela vossa presença aqui hoje. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Uma boa noite para todos e uma boa semana. Obrigada. Beijo, Muito pessoal. Até a Tchau, semana boa que vem. noite. Até a Beijo. semana. Tchau, pessoal. Até Boa semana que vem. noite. Gratidão, excelente semana. Dá licença.